Olá pessoal, nós vamos fazer hoje a leitura do livro do Ministério do Espírito Santo, na página 70. Se você tiver o seu livro, você pode acompanhar. Caso você não esteja lendo junto com a gente por esses vídeos, você pode aqui na descrição acompanhar uma playlist, todos os nossos vídeos, do primeiro até o momento atual, e lá estaremos mostrando para você um pouco da nossa leitura e o que nós entendemos também. Vamos à página 70, o Espírito Santo e a Palavra. Há séculos, pessoas se perguntam em todo o mundo se a Bíblia é a palavra de homens ou a palavra de Deus. Esse questionamento vem principalmente dos céticos, que por não desejarem se submeter às suas vontades e desejos aos que a palavra estabelece, refutam a autenticidade dela. Você e eu já ouvimos pessoas dizerem que a Bíblia é um livro como outro qualquer, escrito por homens e que, por isso, não merece a nossa confiança. Só que podemos refutar tais argumentos por muitos motivos, entre eles a autoridade e a infalibilidade da palavra, devido ao seu autor e à experiência diária que temos tido com seu poder. Quer dizer, na vida daqueles que creem, as promessas de Deus saem do papel e se tornam reais, para eles possam testemunhar a veracidade do seu conteúdo. Não foram poucos exemplos os testemunhos que ouvi de homens que foram a um culto com a sórdida intenção de matar o pastor, e outros que foram para roubar as ofertas da igreja, mas que, ao ouvirem a mensagem que estava sendo pregada, imediatamente foram tocados, e não somente desistiram do mau intento, mas também se entregaram ao Senhor Jesus. Isso é possível porque a mensagem das Escrituras Sagradas permanece com a mesma autoridade ao longo dos séculos. Desde o princípio, ainda que as gerações mudem, as personalidades ilustres do mundo a critiquem e os costumes coletivos saiam de moda. Embora quase tudo precise sofrer atualização para não ficar obsoleto, a palavra de Deus segue a mesma notícia, entre aspas, sendo mais atual que o noticiário que vai ao ar amanhã. A palavra que tem tamanho poder que é capaz de fazer o que o governo, a justiça e as leis não conseguem. Prova disso são os milhares de criminosos que a sociedade julgava como casos perdidos, mas foram recuperados e transformados em novas criaturas por meio da pregação do Evangelho. Para entender o poder da palavra de Deus, precisamos ter em mente que essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Como é relatado no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Veja quanta profundidade há no texto sagrado, ao mesmo tempo em que é revelada a grandiosidade da palavra, pois o Verbo é o Senhor Jesus. Ela também aponta que ele foi agente da criação que deu origem ao mundo, e não para por aí. O Filho é coigual ao Pai em todos os seus atributos, divindade e essência, e isso de eternamente e eternamente. Antes que houvesse o céu ou a terra, a palavra já existia. Portanto, quando o Senhor Jesus é identificado como a palavra, entre aspas, significa que ele comunica aos seres humanos todos os pensamentos de Deus. O Altíssimo desejou tanto exprimir a sua vontade e seus pensamentos às suas criaturas que ofertou o seu unigênito para com que a palavra se fizesse carne e habitasse entre os homens. Como está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Essa encarnação que possibilitou que a palavra se tornasse uma pessoa humana foi obra do Espírito Santo, para que o Filho pudesse revelar de forma perfeita quem era o Pai e qual era a sua vontade. Foi imprescindível a ação do Espírito. Podemos dizer, então, que a Trindade Santíssima, que se manifestava por meio da palavra sincronicamente. Hoje, no tempo definido como a Era do Espírito Santo, o vemos trabalhar principalmente por meio da palavra, para dar testemunho sobre quem é de Deus. E ele também se utiliza da palavra para trazer luz à mente e aos olhos espirituais das pessoas. Sem a ação do Espírito Santo,
a beleza do evangelho fica encoberta. Uma vez que o diabo cega o entendimento das pessoas para que elas permaneçam nas trevas e na ignorância. Como está escrito: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses ou Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 6. Então aqui está um exemplo bem claro sobre a palavra, o Espírito de Deus e a palavra. A palavra é como se fosse o modo de Deus comunicar com cada um de nós. Ali está o cumprimento, a garantia selada no papel, Bíblia, que ele vai fazer. E tudo que está escrito lá vai acontecer, porque até o que está escrito já tem acontecido. Então, se você tem algum tipo de dúvida, qualquer tipo de pensamento, faça o seguinte: faça uma oração a Deus, busque a Deus em oração e pergunte: Espírito Santo, como que eu posso saber que essa palavra é verdadeira? E o próprio Espírito Santo ele vai mostrar para você. Assim como a palavra de Deus ele revela a vontade de Deus na nossa vida, o Espírito Santo é o que faz a gente entender o que a gente lê na palavra. Não é interessante? Você lê a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, mas poucos conseguem entender. É o Espírito Santo que traz o entendimento. Por isso que muitas vezes você lê e não entende, porque falta o entendimento. E é o Espírito Santo que descobre esse entendimento para você possa entender. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui nessa leitura. Na próxima nós vamos falar na página 74 como o Espírito Santo fez a palavra chegar até nós. Ficou interessado? Ative as notificações, se inscreva para que na próxima, quando a gente ler, você venha saber como que o Espírito Santo faz para chegar a palavra até nós. Faz o seguinte, compartilhe essa mensagem, pega esse link, espalha para os seus amigos, grupos do WhatsApp, pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, a palavra da verdade. E se você recebeu esse link, é porque alguém acredita em você, confia em você e deseja o melhor para você. Que o Espírito Santo te dê o entendimento. Fique com Deus.